Fala, meus alunos prodígios, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor Tiago com a querida e amada matemática. Apertem os cintos que nós embarcaremos em mais uma jornada do conhecimento. Preparados? Espero que sim, vamos lá! Hoje nós vamos falar dos módulos 38, 39 e 40. Então abra o seu livro já nesses módulos, deixe aberto porque vocês precisarão. Então vamos lá. O assunto de hoje é adição e subtração de números racionais. A adição e subtração de números racionais não é algo novo. Vai ser algo novo a subtração, mas não tem nada de novo aqui, pessoal. A adição e subtração de números racionais nós já vimos. Nós só vamos ampliar o conceito para os números positivos, para as frações positivas e para as frações negativas. Vamos ver os conceitos, beleza? Então vamos lá, gente. Adição e subtração de números racionais. Não tem nada de novidade, isso tudo aqui vocês já estudaram e espero que compreendam da melhor forma possível. Então, adição e subtração de números racionais. Vamos falar da adição de números racionais na forma fracionária. Então vamos lá falar desse tema. Adição de frações. Vamos falar aqui da adição de frações de números racionais. Na adição de frações com denominadores iguais, soma os numeradores e conserva o denominador comum. Lembrando que em uma fração o numerador é o número de cima, não tem isso aqui, e o denominador é o valor que está na parte de baixo da fração. Então vamos para alguns exemplos. Exemplo, 3 quartos mais 2 quartos. Soma os numeradores, 3 mais 2 deu 5, e conserva o denominador comum. 4 e 4, conservou, dá certo. Próxima fração, menos 2 sétimos mais 8 sétimos. Denominador comum, conserva. E agora soma os numeradores, menos 2 mais 8. Menos 2 mais 8 vai dar mais 6. Resultado da fração, mais 6 sétimos. Próximo, menos 4 nonos mais menos 1 nono. Soma os numeradores e conserva o denominador comum porque ele é igual. Vai ficar menos 4 mais menos 1, que vai dar menos 5, né? Aqui em cima acaba sendo uma adição de números inteiros. E esse assunto nós já concluímos e é bem fácil. Resultado deu menos 5 nonos. E quando nós temos frações com denominadores diferentes? Aqui nós falaremos agora. Quando nós temos frações com denominadores diferentes, o que é que nós vamos fazer? Por exemplo, 3 quartos mais 5 oitavos. Como é que nós vamos somar essas frações com denominadores diferentes? Nós utilizaremos das frações equivalentes. Por quê? O objetivo é encontrar uma fração equivalente que transforme o denominador de uma fração exatamente igual ao denominador de outra fração para que facilite o nosso cálculo. Vamos começar com um exemplo aqui simples. Vamos falar de uma balança de 2 pratos, para lembrar o que é uma fração equivalente. Vamos lembrar de uma balança de 2 pratos. Nós temos uma balança de 2 pratos aqui e em cada prato nós temos 10 quilos. Se em cada prato nós temos 10 quilos, isso significa que a nossa balança ela está estável, está equilibrada. O que é que acontece se eu adicionar mais 2 quilos aqui e mais 2 quilos aqui nesse prato? Nada vai mudar, né? Porque eu vou adicionar quantidades iguais em ambos os pratos. Mas o que é que acontece se eu subtrair 8 quilos desse prato e subtrair 8 quilos desse prato? O que é que acontece? Nada muda, porque eu subtraí quantidades iguais. Agora me digam, o que é que acontece se eu multiplicar essa quantidade
por 4 quilos. Agora é a multiplicação. Se eu multiplicar, vou botar o pontinho, né? Se eu multiplicar por 4 quilos, essa quantidade, e multiplicar por 4 quilos também, essa quantidade, alguma coisa vai mudar? Não vai mudar, porque eu estou multiplicando as quantidades, estou multiplicando cada prato por quantidades iguais. Mas o que é que acontece se eu dividir essa quantidade por 2 quilos e dividir essa quantidade por 2 quilos? Alguma coisa vai mudar? Não vai mudar, porque eu estou dividindo ambas as quantidades por 2 quilos. Eu estou fazendo a mesma coisa nos dois pratos. Isso faz com que a balança se torne estável. Para nós falarmos de frações equivalentes, vamos observar que vamos imaginar que a nossa fração ela é uma balança. E o que nós fizermos no numerador, nós devemos fazer no denominador também para que a nossa balança fique estável. Por exemplo, vamos encontrar uma fração equivalente a essa, multiplicando o numerador e denominador por 2. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá 6. Encontramos uma fração equivalente 4/6. As duas frações elas não são iguais em aparência, mas elas representam a mesma coisa. Por isso que nós podemos colocar o sinal de igual aqui. 4/6 é a mesma coisa que 2/3. E se nós pegarmos aqui, ó, multiplicar por 4, cada uma das quantidades, cada uma, multiplicar numerador e denominador. 4 vezes 4 dá 16. E 6 vezes 4 vai dar 32. Temos uma nova fração, mas ela representa a mesma coisa que 2/3. E se nós dividirmos 16 por 2 e dividirmos 32 por 2, vai dar quanto? Vai dar 8. E aqui vai dar 16. Alguma coisa vai mudar? Não vai mudar, né? Aqui não é 32 não, gente. 6 vezes 4 é 28. E 28 dividido por 2 é 14. Errinho bom. Se nós fôssemos ainda mais à frente, o que é que aconteceria? Vamos dividir por 2 aqui. Vamos dividir por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. E 14 dividido por 2 vai dar 7. Então, nós temos essas frações equivalentes. Passando mais adiante, nós vamos resolver agora o nosso problema. Como é que nós vamos resolver essa adição de frações agora? Encontrando uma fração equivalente para 3/4 que tem o denominador 8, por exemplo. Se nós multiplicarmos o 4 por 2, dá 8, né? Então, vamos multiplicar o 3 aqui por 2 também. Nós teremos uma nova fração equivalente igual a 6/8 mais 5/8. Agora ficou fácil, os denominadores são iguais. Ó. Lembrando que essa fração é equivalente a essa. 6 mais 5 vai dar 11. E 8 é comum nos dois, então conserva. Resolvemos o nosso problema. Agora vamos fazer alguns exemplos. Olha, nós temos 2/3 mais menos 1/2. Como é que nós vamos transformar esses denominadores em um número igual, né? Em um denominador comum? Uma técnica bastante interessante, sempre que nós temos duas frações com os denominadores diferentes, basta multiplicar uma pelo inverso do denominador da outra. Basta multiplicar a primeira fração pelo denominador da outra e multiplicar a segunda fração pelo denominador da outra. Por exemplo, qual o denominador da fração da segunda fração aqui? 2. Então, vamos multiplicar 2 por 2 e 3 por 2. Multiplica 2 por 2, vai dar 4. 3 por 2 vai dar 6.
conserva o sinal entre eles. Agora, ó, nós temos que essa fração é equivalente a essa. Agora, nós vamos pegar esse denominador e multiplicar por toda essa fração, fazendo o mesmo processo. Pegar 3 vezes 1 e 2 vezes 1. Vamos ver se os denominadores vão ser iguais. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 3 deu 6. Agora ficou mais fácil de nós resolvermos essa conta, porque nós temos frações que têm denominadores iguais. Frações com denominadores iguais torna-se mais fácil de resolver. 4 mais menos 3 é a mesma coisa de 4 menos 3 sobre 6. Que aqui vai dar, vou fazer aqui embaixo, que aqui vai dar 1 sexto. A mesma coisa nós vamos fazer com essa fração. Ó. Vamos multiplicar essa fração por 5. Multiplica por 5, multiplica o numerador e denominador, e multiplica essa segunda fração pelo denominador da outra. Ó. Multiplica por 8. Assim nós teremos frações com denominadores iguais. 1 vezes 5 é 5. 8 vezes 5 é 40. Conserva o sinal negativo. Então, essa fração é equivalente a essa. Aí mais 2 vezes 8, 16. 5 vezes 8, 40. Essa fração é equivalente a essa. Agora ficou fácil, né? Como é que nós vamos resolver? Vamos resolver bem aqui embaixo. Ficar menos 5 mais 16. Conserva o denominador como 1. Menos 5 mais 16 vai dar mais 11. 11,40. Chegamos ao nosso resultado. E agora a subtração de números racionais, na forma de fração, números racionais. A mesma coisa, pessoal. Vocês vão ver que nós aplicaremos a mesma regrinha lá da subtração de números inteiros. Ó, na subtração de números racionais na forma fracionária, nós vamos transformar a subtração em uma adição. Como? Porque toda vez que o sinal de menos aparece antes de um parêntese ou de alguma coisa, ele está significando o oposto daquilo. Então, nós vamos pegar 1/7, transforma a subtração em uma adição, e agora coloca o oposto de quem está dentro do parênteses. Qual é o oposto de 1/2? O oposto é menos 1/2. Agora resolve aplicando a fração de equivalência também, que vai dar tudo certo. Vamos encontrar a fração equivalente multiplicando esse aqui por 2, esse aqui por 2, esse aqui por 7, esse aqui por 7. Aquele processo. Vai dar 2/14. Sinal de mais eu vou tirar dele aqui porque ele se torna... Não, vou conservar. 1 vezes 7 é 7. 2 vezes 7, 14. Agora, conserva o denominador como 1. 2 mais menos 7. Nós vamos ter menos 5, 14avos. Vamos para o próximo exemplo. Menos 1/5 menos mais 2/3. Então, sinal de menos está dizendo que nós vamos trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. Menos 1/5 mais, transforma em uma adição e troca o sinal de quem está dentro do parênteses. Negativo vai ficar positivo agora. 2/3. Agora aplica o mesmo processo, né? Multiplica esse aqui por 3, multiplica esse por 3, sempre o denominador da outra fração. Agora multiplica essa fração pelo denominador da outra. Multiplica por 5 e multiplica por 5. Nós vamos ter menos... Vou fazer aqui embaixo também. Menos 3/5. 3/5 não. 3/15 mais
10 quinzeavos. Menos 3 mais 10. Conserva o denominador comum. Menos 3 mais 10 é 7 sobre 15. Chegamos a outro resultado. Agora nós vamos falar das propriedades de números racionais. Gente, tem letra aqui, mas não é nada de outro mundo. Vocês vão perceber que são coisas bem fáceis. Aqui, ó, o A e o B, nós vamos encarar eles como se eles fossem uma fração. Vocês vão ver que no exemplo não é nada de outro mundo, é muito fácil. Primeira propriedade é a propriedade do fechamento. A propriedade do fechamento diz que a soma de dois números racionais, esse Ezinho aqui, ó, significa pertence. Ó. Então, aqui eu tenho a soma do A mais o B pertencente ao conjunto dos números racionais, tem que resultar em um número fracionário. Ou seja, a soma de duas frações tem que resultar em outra fração para ser um fechamento. Então, vamos ver aqui no exemplo. Ó, menos 3 quintos mais 4 quintos é igual a 1 quinto. Resultou em outra fração? Sim, né? Então, é uma propriedade do fechamento. Agora, vamos para a segunda propriedade, a propriedade comutativa. O que é que significa comutar? Significa trocar de posição. Então, nós temos aqui, ó, a soma de duas frações, soma da fração A mais a fração B é igual a fração B mais a fração A. A ordem não importa. Quer ver com os números? Isso, ó, sempre com o A e o B pertencendo aos números racionais. Então, vamos lá. A soma de dois números, não importa, né? Não importa a ordem que nós vamos somar essas duas frações, o resultado vai ser o mesmo. Ó. 3 sétimos mais 2 sétimos é a mesma coisa que 2 sétimos mais 3 sétimos, alterando a ordem. Aqui, ó, deu 5 sétimos e deu 5 sétimos também, então a propriedade é verdadeira. A segunda propriedade é associativa. Nós temos a fração A mais a fração B mais a fração C é igual a fração A mais a fração B mais a fração C. Que aqui isso vai mudar aqui só a ordem de associação, com A, B e C pertencendo aos números racionais. Aqui, ó, nós temos a soma dessas três frações. Se elas três estão sendo somadas, nós podemos resolver as duas primeiras de um primeiro modo, ou podemos resolver as duas últimas. Então, nós vamos fazer assim. Vamos pegar como exemplo aqui. 6 décimos mais 1 décimo mais 2 décimos é igual a 6 décimos mais 1 décimo mais 2 décimos. Vamos mudar só a ordem de associação. Aqui nós vamos resolver as duas primeiras e aqui nós vamos resolver as duas últimas. Duas primeiras, duas últimas. Resolvendo as duas primeiras aqui, deu 7 décimos, soma com o restante da expressão. Mais, resolvendo as duas últimas aqui, deu 3 décimos. Aí 6 décimos mais 3 décimos igual a 9 décimos. 9 décimos é igual a 9 décimos. Propriedade verdadeira. Vamos para as duas últimas propriedades. Propriedade do elemento neutro e a propriedade do elemento oposto. A propriedade do elemento neutro nos diz que qualquer fração somada a zero vai ser igual a ela mesma. Então, A, isso com o A, né, pertencendo aos números racionais. O que é esse A pertencendo aos números racionais? É o A sendo um número racional, sendo uma fração. Então, nós temos lá menos 3 quintos mais zero. Toda coisa somada a zero é igual a ela mesma. Então, propriedade verdadeira. Agora, nós temos a propriedade do elemento oposto. O que é a propriedade do elemento oposto? A propriedade do elemento oposto nos diz que qualquer fração somada a fração oposta a ela, o resultado vai ser zero. Então, vamos lá. Vamos pegar 2 sétimos. Qual é o oposto de 2 sétimos? O oposto não é inverso. É a mesma fração, só que com sinal trocado, né? Então, o oposto de 2 sétimos é mais 2 sétimos. Toda coisa somada ou subtraída dela mesma vai dar zero. Então, menos 2 sétimos adicionando mais 2 sétimos vai dar zero. Então, propriedade verificada. Agora, vocês farão em casa os exercícios de aplicação e exercícios propostos dos módulos
37, 38, quer dizer, dos módulos 38, 39 e 40. Exercícios propostos e de aplicação. Vocês me mandarão as fotos, como eu já pedi, para eu verificar se vocês estão aprendendo ou não. Tchau, tchau e até a próxima aula.